Você sabia que existe uma doença que já matou mais do que guerras, pandemias e catástrofes naturais? Uma enfermidade silenciosa, que atravessou séculos e continua fazendo vítimas até hoje. Estamos falando da tuberculose, a doença infecciosa mais mortal da história da humanidade. Apesar de muitos acharem que essa enfermidade foi erradicada, ela continua se espalhando, infectando milhões de pessoas todos os anos e ainda é uma das principais causas de morte por doenças infecciosas no mundo. Mas como isso aconteceu? Como uma única bactéria foi capaz de causar tanta destruição ao longo do tempo? Hoje, você vai descobrir como a tuberculose se tornou a doença mais letal da história, porque ela ainda é um perigo nos dias atuais e quais são os avanços no combate a essa ameaça invisível. Fique até o final porque você vai se surpreender com os impactos assustadores que essa doença ainda causa na sociedade. Bem-vindo ao Se Cuida! Aqui você encontra dicas rápidas, práticas e descomplicadas para cuidar do corpo, da mente e do seu bem-estar. Vamos juntos transformar sua rotina e trazer mais saúde para o seu dia a dia. Então já sabe, se cuida e vem com a gente! O surgimento da tuberculose. A origem da doença mais mortal da história. A tuberculose é uma das doenças infecciosas mais antigas da humanidade. Evidências arqueológicas mostram que ela existe há pelo menos 9.000 anos. Para entender sua origem, precisamos voltar ao passado remoto, muito antes do surgimento das civilizações que conhecemos hoje. A ciência acredita que a bactéria Mycobacterium tuberculosis, causadora da tuberculose, se desenvolveu a partir de micro-organismos ancestrais que já existiam em animais selvagens. Estudos genéticos indicam que essa bactéria pode ter evoluído há cerca de 3 milhões de anos. Ou seja, a tuberculose pode ter acompanhado a evolução da própria humanidade. Os primeiros humanos que começaram a formar grupos e se estabelecer em sociedades primitivas criaram as condições perfeitas para que a doença surgisse e se espalhasse. Os primeiros registros da tuberculose em humanos foram encontrados em restos ósseos de antigas populações do Egito, da Índia e da China. No Egito Antigo, por exemplo, múmias com mais de 5.000 anos apresentavam sinais da doença. Exames em esqueletos mostraram danos nos ossos e na coluna vertebral, característicos de um tipo grave da tuberculose chamada mal de Pot. Na Índia, há menções à tuberculose em textos médicos antigos que datam de 2500 a.C., onde a doença era chamada de iacma, um mal que consumia lentamente o corpo. Já na China, documentos médicos de 2.000 anos atrás também descrevem uma doença com sintomas semelhantes à tuberculose, associada a uma morte lenta e debilitante. No entanto, foi na Grécia Antiga que a tuberculose começou a ser mais bem estudada. Hipócrates, considerado o pai da medicina, descreveu a doença como ftisis, uma condição que causava tosse severa, emagrecimento extremo e morte gradual. Na época, a tuberculose já era um grande problema de saúde e foi identificada como uma das principais causas de morte. Mas ainda se acreditava que a doença era uma condição hereditária, passando de geração em geração. Durante o Império Romano, médicos como Galeno continuaram estudando a tuberculose, mas sem saber sua real causa. Algumas terapias da época incluíam dietas especiais, banhos de sol e até mudanças de ambiente, pois se acreditava que o ar fresco das montanhas poderia curar os doentes. Apesar dessas tentativas, a tuberculose continuou devastando populações e se espalhando pelo mundo. Há tuberculose na Idade Média e o surto avassalador. Durante a Idade Média, a tuberculose se tornou uma verdadeira epidemia. A Europa medieval era um ambiente perfeito para a proliferação da doença. Cidades superlotadas, pouca higiene, falta de saneamento básico e casas pequenas e mal ventiladas. O crescimento das cidades, combinado com o aumento da pobreza e a falta de conhecimento médico, fez com que a doença se espalhasse como fogo em palha. Nessa época, a tuberculose era chamada de peste branca, devido ao aspecto pálido das pessoas infectadas, que emagreciam até ficarem extremamente debilitadas. Mas, sem saber a real origem da doença, muitos acreditavam que se tratava de um castigo divino ou até mesmo de uma maldição. Alguns doentes eram isolados ou até perseguidos, pois achava-se que eles estavam possuídos. Uma crença popular da época dizia que a tuberculose poderia ser causada por vampiros. Isso mesmo. Como muitas vítimas da doença morriam lentamente, ficando com a pele pálida e tossindo sangue, algumas comunidades acreditavam que essas pessoas estavam sendo atacadas por criaturas sobrenaturais durante a noite. Esse medo levou à prática de exumar corpos para verificar se os mortos estavam se alimentando dos vivos. Com o passar dos séculos, a tuberculose continuou sendo uma das principais causas de morte na Europa e na Ásia. Mas foi com a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, que a doença atingiu seu auge devastador.
Como a tuberculose se espalha. O perigo invisível que ainda ameaça o mundo. A tuberculose é uma das doenças infecciosas mais contagiosas da história, e o que a torna ainda mais perigosa é o fato de sua transmissão ser silenciosa e altamente eficaz. Diferente de outras doenças que precisam de vetores como insetos ou contato direto com fluidos corporais, a tuberculose se espalha pelo ar, tornando-se extremamente difícil de conter. Uma única pessoa infectada pode transmitir a doença para até 15 pessoas por ano. Mas como exatamente isso acontece? Vamos entender, passo a passo, como a tuberculose se espalha, quem está mais vulnerável e por que essa doença continua sendo um grande problema até hoje. A transmissão pelo ar. O maior perigo da tuberculose. A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, um micro-organismo extremamente resistente e adaptável. Essa bactéria é transmitida de pessoa para pessoa através do ar, quando o indivíduo infectado tosse, espirra, fala ou até mesmo respira em ambientes fechados. As gotículas microscópicas liberadas na tosse ou espirro de um doente podem permanecer suspensas no ar por horas, dependendo das condições do ambiente. Isso significa que não é necessário tocar diretamente em uma pessoa infectada para pegar a tuberculose. Basta estar em um ambiente fechado e mal ventilado, onde alguém doente tossiu há pouco tempo, para correr o risco de inalar a bactéria. O grande problema é que, diferentemente de gripes e resfriados, a tuberculose não causa sintomas imediatos na maioria das pessoas. Isso significa que alguém pode estar infectado e espalhando a doença sem nem saber que está doente. Há a tuberculose latente e há a tuberculose ativa, há a diferença que explica a transmissão. Uma das características mais traiçoeiras da tuberculose é que a bactéria pode permanecer no corpo de uma pessoa por anos sem causar sintomas. Isso acontece porque quando alguém é infectado, o sistema imunológico pode conter a bactéria antes que ela se espalhe pelo organismo. Essa condição é chamada de tuberculose latente. Estima-se que cerca de 1/4 da população mundial esteja infectada com tuberculose latente. Ou seja, bilhões de pessoas carregam a bactéria no corpo sem saber, pois não apresentam nenhum sintoma. No entanto, cerca de 10% dessas pessoas irão desenvolver a tuberculose ativa em algum momento da vida. Isso acontece quando o sistema imunológico enfraquece, permitindo que a bactéria desperte e comece a atacar os pulmões. É nesse estágio que a pessoa passa a apresentar sintomas e se torna altamente contagiosa. Os principais fatores que podem transformar a tuberculose latente em ativa são: baixa imunidade. Pessoas com doenças como HIV ou AIDS ou que fazem quimioterapia têm maior risco. Má nutrição. A desnutrição enfraquece as defesas do corpo, permitindo a ativação da bactéria. Tabagismo e alcoolismo. Esses hábitos comprometem o funcionamento dos pulmões e do sistema imunológico. Estresse e condições precárias de vida. A tuberculose está associada a ambientes insalubres e à pobreza. Quando a tuberculose se torna ativa, a pessoa passa a apresentar sintomas como tosse persistente, por mais de 3 semanas, febre, suor noturno e perda de peso. E o pior, é nesse estágio que a transmissão ocorre. A bactéria invisível. Quanto tempo ela pode ficar no ar? Diferente de vírus como o da gripe, que geralmente não sobrevive por muito tempo fora do corpo, a bactéria da tuberculose é extremamente resistente. Quando uma pessoa doente tosse, ela libera no ar pequenas gotículas chamadas de aerossóis infecciosos, que podem conter dezenas de bactérias. Em locais fechados, essas partículas podem permanecer suspensas no ar por várias horas. Isso significa que se uma pessoa infectada tossiu em um quarto saiu, outra pessoa que entrar no ambiente horas depois ainda pode inalar as bactérias e ser infectada. Locais que favorecem essa transmissão incluem hospitais e clínicas lotadas, ambientes com pouca ventilação onde pacientes infectados circulam, transporte público, ônibus, trens e metrô cheios de pessoas e sem ventilação adequada, ambientes de trabalho fechados, escritórios e fábricas com más condições de ventilação, prisões e abrigos, locais onde há superlotação e más condições sanitárias. Essa característica torna a tuberculose especialmente perigosa em comunidades vulneráveis, onde muitas pessoas vivem ou trabalham em espaços pequenos e pouco ventilados. A Revolução Industrial e a explosão da doença. A Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos e econômicos, mas também criou um ambiente perfeito para que a tuberculose se espalhasse rapidamente. As cidades cresceram de forma descontrolada, com fábricas cheias de trabalhadores que viviam em condições precárias. Casas pequenas, sem ventilação e com diversas famílias amontoadas em um único cômodo criaram um ambiente ideal para que a tuberculose atingisse proporções catastróficas. No século XIX, 1/4 da população da Europa morreu devido à tuberculose.
A doença foi responsável pela morte de milhões de pessoas e se tornou tão comum que influenciou até mesmo a cultura da época. Muitos escritores e artistas famosos foram vítimas da tuberculose, como Frédéric Chopin, John Keats e Edgar Allan Poe. A sociedade começou a perceber que a tuberculose era altamente contagiosa, mas ainda não sabia sua verdadeira causa. Assim, a solução encontrada foi isolar os doentes em locais afastados, os famosos sanatórios, onde os pacientes passavam anos tentando se recuperar. Nesses locais, o tratamento consistia em boa alimentação, repouso e exposição ao ar livre, mas a taxa de cura ainda era muito baixa. Foi somente em 1882 que o mistério foi finalmente solucionado. O cientista alemão Robert Koch descobriu que a tuberculose era causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis. Essa descoberta revolucionou a medicina e abriu caminho para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. Após a descoberta da bactéria, novos avanços começaram a surgir. Em 1921, a vacina BCG foi criada, oferecendo uma forma de proteção contra as formas mais graves da doença. Em 1944, a chegada dos antibióticos marcou um grande avanço no tratamento da tuberculose, reduzindo drasticamente as mortes. No entanto, a doença ainda não foi erradicada. Nos dias atuais, mais de 10 milhões de pessoas são infectadas anualmente e cerca de 1,6 milhão morrem todos os anos. A tuberculose continua sendo uma ameaça, especialmente em países pobres, onde o acesso ao tratamento é mais difícil. O surgimento de cepas resistentes aos antibióticos tem preocupado a comunidade médica. A tuberculose resistente, um desafio ainda maior. Além da forma comum da tuberculose, existe um problema ainda mais assustador: a tuberculose resistente a antibióticos. Isso acontece quando a bactéria Mycobacterium tuberculosis sofre mutações e se torna imune aos medicamentos usados no tratamento da doença. A resistência aos antibióticos ocorre principalmente por dois motivos: pacientes que não completam o tratamento. Muitas pessoas começam a tomar os remédios, mas param antes do tempo recomendado, permitindo que a bactéria sobreviva e se fortaleça. Uso incorreto de antibióticos. Quando medicamentos são usados sem necessidade ou em doses erradas, a bactéria pode desenvolver resistência. O resultado disso? Uma forma de tuberculose ainda mais difícil de tratar e muito mais perigosa, que se espalha da mesma forma que a tuberculose comum, mas com um agravante: os remédios tradicionais não funcionam. Isso aumenta as chances de morte e dificulta o controle da doença em nível global. Como evitar a transmissão da tuberculose? A boa notícia é que existem formas eficazes de reduzir a transmissão da tuberculose. Ventilação de ambientes. Abrir janelas e permitir a circulação de ar reduz o risco de contaminação. Uso de máscaras. Pessoas com tuberculose ativa devem usar máscaras para evitar espalhar bactérias. Diagnóstico rápido e tratamento imediato. Quanto antes a doença for identificada, menor o risco de transmissão. Vacinação com BCG. A vacina ajuda a prevenir as formas mais graves da tuberculose em crianças. É fundamental que as pessoas que tiverem contato com alguém infectado façam exames para verificar se estão contaminadas e iniciem o tratamento o mais rápido possível, caso necessário. A história da tuberculose é um verdadeiro reflexo da trajetória da humanidade. Desde os tempos pré-históricos até a era moderna, essa doença moldou sociedades, impactou economias e desafiou a medicina. Mesmo com todos os avanços, ela ainda não foi completamente vencida. A tuberculose pode parecer uma doença do passado, mas ainda mata mais de 1,6 milhão de pessoas por ano e continua sendo uma das doenças infecciosas mais perigosas do mundo. Sua transmissão pelo ar a torna silenciosa e traiçoeira, permitindo que a doença se espalhe rapidamente sem que as pessoas percebam. Se tem uma lição que a tuberculose nos ensina, é que as doenças infecciosas sempre encontram maneiras de se adaptar e continuar se espalhando. E cabe a nós, como sociedade, continuar investindo em ciência, educação e saúde pública para impedir que essa antiga doença continue fazendo vítimas no século XXI. E agora eu quero saber, você já conhecia o impacto devastador da tuberculose na história? Comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo para ajudar na conscientização sobre essa doença mortal.